Paz, eu sou Jorge Ferreira e você está no A Luz da Bíblia. Seja bem-vindo ao nosso canal, se inscreva aí se você não for inscrito, para não perder os próximos vídeos, e deixa aí o seu like para que o canal possa ser fortalecido aí, amém? Hoje eu gostaria de falar com os irmãos sobre a autoria divino-humana da Bíblia, amém? Nós vamos tratar aqui hoje de uma questão crucial e importantíssima para o entendimento da formação das Escrituras e também de como isso é importante para o relacionamento que nós temos com a Bíblia. Ao lermos as Escrituras, nós precisamos ter em mente essas duas posições aqui, né? A autoria divina, né, de Deus, ou seja, a iniciativa de Deus na construção das Escrituras, e também a autoria humana da Bíblia, né, a participação do homem na compilação dos textos sagrados, amém? Então, a autoria divino-humana da Bíblia. A Bíblia, nós sabemos, ela é a palavra de Deus, mas ela tem uma dupla autoria. Por que dupla autoria? Porque ela é a palavra de Deus revelada por Deus aos homens, mas Deus usa o próprio ser humano, né, para escrever as Escrituras. E Deus não anula de forma alguma a capacidade humana, e Deus não anula, claro que a potencializa, né, através da inspiração, mas não anula o entendimento, e certas noções básicas do ser humano na escrita, né, na produção dos textos sagrados. Então, autoria humana e divina, porque Deus revelou a palavra, Deus inspirou a palavra pelo Espírito Santo. Nós vamos ver isso em 2 Pedro, capítulo 1, versículo 19 e 21, nós já vamos ler o texto aqui, mas também há a autoria humana, ou seja, Deus usa o homem como instrumento para a compilação dos textos sagrados. Vamos ler aí, 2 Pedro, capítulo 1, versículo 19 ao 21. Temos, assim, tanto mais confirmada a palavra profética, e fazei bem em atendê-la, como a uma candeia que brilha em lugar tenebroso, até que o dia clareie, a estrela da alva nasça em vosso coração. Sabendo primeiramente isto, isso aqui é importante, vamos ler com atenção. Sabendo primeiramente isto, está Pedro dizendo que nenhuma profecia da Escritura provém de particular elucidação, ou ela não provém de sua própria interpretação, né, de particular interpretação, porque nunca, jamais, qualquer profecia foi dada por vontade humana. Entretanto, homens santos de Deus falaram da parte do Senhor, movidos pelo Espírito Santo. Então, nessa segunda parte aqui, nós vamos ver algo interessantíssimo. Olha o que Pedro diz aqui. Primeiro, a Escritura, nenhuma profecia da Escritura provém de particular interpretação. Nenhuma profecia, né, do texto bíblico deve ser interpretada por sua própria interpretação, sem o contexto geral das Escrituras e sem entender que a Escritura não foi produzida por vontade de homem algum, mas foi produzida ou inspirada pelo Espírito Santo. Então, a inspiração divina não permite que o homem tenha uma interpretação dele próprio das Escrituras, né? Que ele vá para as Escrituras e entenda o texto bíblico segundo o pensamento humano, mas ele tem que entender a Escritura a partir do entendimento de que ela foi revelada por Deus, ou inspirada por Deus. Amém? Ponto-chave aqui. Inspiração. O que é inspiração? Deus revelou a palavra, Deus inspirou. A palavra correta seria expirou, né? Porque inspirar no nosso entendimento
da ideia de que de inspirar para dentro, mas Deus soprou as Escrituras, né? Então a palavra inspiração, ela significa sopro, né? Deus soprou, seria mais correto, expirou as Escrituras, né? Deus soprou as Escrituras aos homens, amém? Nenhuma profecia foi dada por vontade humana, ou seja, a vontade, a iniciativa não foi humana, não foram os homens que quiseram escrever o texto bíblico, mas foi o Espírito Santo de Deus que partiu da vontade de Deus de escrever a Escritura, de produzir o texto das Escrituras, amém? Então Deus é quem revela, é quem sopra as Escrituras aos homens. Entretanto, homens santos falaram da parte de Deus, movidos pelo Espírito Santo. Então aqui nós vemos esta dupla autoria das Escrituras, de que a vontade parte de Deus, a revelação é de Deus, né? O sopro das Escrituras, né? A inspiração provém de Deus para a produção das Escrituras, mas Deus usa quem? Homens santos, amém? Não é qualquer homem, é homens santos que falaram da parte de Deus, inspirados, né, pelo Espírito Santo, amém? Então, aqui está esta dupla autoria da palavra de Deus. A palavra de Deus foi produzida por Deus, soprada por Deus, mas escrita, né, por homens santos, inspirados pelo Espírito Santo. Então, o processo que nós precisamos entender é que o processo de revelação das Escrituras não se deu em um dia, né, não se deu em um momento apenas, mas foram muito tempo, foi um processo aproximadamente de 1.600 anos, 16 séculos. Então, Deus, em cada tempo, em tempos determinados por Deus, Deus sempre levantou alguém ou inspirou homens para escrever o texto bíblico. Então, a Bíblia foi escrita aproximadamente por 40 homens, amém? Neste período de 1.600 anos, Deus usa 40 homens diferentes para escrever os textos bíblicos. E algo que é interessante aqui é que, apesar desses 1.600 anos, pois a palavra de Deus, as Escrituras, é uma revelação progressiva, né? O que é progressivo é aquilo que tem um início e vai prosseguindo a chegar a um fim último, né? Ela vai progredindo sucessivamente até chegar ao seu ponto central. Então a Bíblia tem o início, meio e fim. E toda ela, né, toda a Escritura, todos esses 40 homens diferentes, santos de Deus, que foram inspirados pelo Espírito Santo, todos eles escreveram, movidos pelo Espírito do Senhor, para um entendimento único, para um único fim. E o fim era revelar o plano da redenção na pessoa de Jesus Cristo. Amém? Este é o foco central. Então, Cristo, Jesus, ele é o ponto central das Escrituras. Amém? Ele é o cume central, né? Aquilo que toda a Escritura aponta diretamente para ele, para a obra que ele realizou na cruz e para a pessoa de Cristo. Amém? 40 homens diferentes, de culturas diferentes. Amém? Isso aqui é importante. Culturas diferentes, épocas diferentes, mas todos eles escreveram inspirados pelo Espírito Santo, e a prova cabal da inspiração é que todos eles, apesar de escreverem em culturas diferentes, em tempos diferentes, cada um deles tinha profissões diferentes, né? Nós vamos ver que Moisés era tanto profeta como legislador, mas nós temos Amós, que também já tinha uma outra profissão, né? Alguns dizem que ele era um boiadeiro, né? E ele também, mesmo não sendo um profeta, foi inspirado por Deus, e todos esses homens, esses 40 homens que escreveram os textos bíblicos, teve pescadores, né?
teve Lucas, o médico, e assim por diante. Profissões diferentes, culturas diferentes, épocas diferentes, inspirados pelo Espírito Santo, acabaram-se, apesar de escrevendo diversas coisas nessas épocas diferentes, todos eles têm uma unidade central, ou seja, essa revelação progressiva, esses 40 homens inspirados por Deus, que escreveram durante 1600 anos, todos eles escreveram de forma progressiva, apontando para o fim último das Escrituras, que é Cristo, a revelação plena de Deus. Amém? A revelação verdadeira e plena do Senhor. A pessoa de Cristo, o sacrifício de Cristo na cruz e a redenção de toda a humanidade através desse sacrifício. Amém? Então, vamos lá, para a gente entender aqui, algo que a gente precisa considerar aqui é que a Escritura, ela tem diversos, nós podemos dizer assim, que a Bíblia tem diversos gêneros literários, né? Vários gêneros literários, e ela é dividida de forma que, para que nós possamos entender melhor, ela é dividida de forma a nos mostrar que todos esses gêneros literários, apesar de serem gêneros diferentes, né, nós temos livros poéticos, nós temos livros históricos na Escritura, nós temos livros proféticos e assim por diante. Todos esses gêneros não se discordam um do outro, né? Apesar dela ter gêneros diferentes, e Deus usa cada homem através da sua capacidade literária, né, para escrever. Por exemplo, vamos se dizer assim, por exemplo, o próprio Lucas, né, que nós podemos dizer que é um livro histórico, o livro do Novo Testamento, Atos dos Apóstolos. Lucas usa o seu gênero literário, a sua capacidade, né, de escrever a história, de registrar a história meticulosamente. Deus usa essa capacidade que ele tem para escrever o texto bíblico. Então, todos os 40 homens usados por Deus, todos eles tinham capacidades, óbvias, dadas por Deus também, né? Mas capacidades deles próprios, em que Deus usou para produzir o texto bíblico. Então vamos ver aqui os gêneros que existem na Escritura. Nós temos de início aí o Pentateuco, né, que são 5 livros de Moisés: Gênesis, Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômio. Nós temos os livros poéticos, que são Jó, os Salmos, né, Provérbios, Eclesiastes, Cantares e Lamentações. Temos também os gêneros históricos, né, Josué, Juízes, Ruth, 1 Samuel, 2 Samuel, 1 Reis, 2 Reis, 1 Crônicas, 2 Crônicas, Esdras, Neemias e Esther. Também temos no Novo Testamento um livro histórico, que é Atos dos Apóstolos, né, que nós já mencionamos, de Lucas, que escreveu. Temos também um gênero novo, que é os Evangelhos, né, que um gênero criado pelos cristãos, né, onde estão os chamados sinóticos, né, os evangelhos sinóticos: Mateus, Marcos, Lucas e João. E temos também proféticos, né? Nós temos diversos livros proféticos. No Novo Testamento nós podemos falar do Apocalipse. O Apocalipse é um livro profético, né? E outros livros proféticos também, dos profetas maiores, né? Isaías, Ezequiel, Jeremias e Daniel, e dos profetas menores: Oséias, Joel, Abadias, Amós, Jonas, Miqueias, Naum, Abacuque, Sofonias, Malaquias, Zacarias e Ageu. Amém? Fora que nós também temos as epístolas, né, universais, que são Hebreus, Tiago, 1 e 2 Pedro, 1, 2 e 3 João e Judas. E as epístolas paulinas, que Paulo é o autor: Romanos, 1 e 2 Coríntios, Gálatas, Efésios, Filipenses, Colossenses, 1 e 2 Tessalonicenses, 1 e 2 Timóteo, Tito e Filemão. Então,
nós vemos que há uma variedade de estilos, né, de escrita, pois cada um deles tinha um estilo de escrita, né? Cada um desses 40 autores da escritura, estilo deles que eles aplicaram ao texto. Nós vemos também que há gêneros literários, cada um usou um certo tipo de gênero literário para escrever o texto, mas a inspiração veio de Deus, o sopro veio de Deus. Alguns receberam revelações diretamente de Deus, outros receberam revelação através dos textos das escrituras, né? Mas todos foram soprados, ou seja, todos foram inspirados pelo Espírito Santo. Então há na escritura essa dupla, né, autoria da escritura. E Deus, e algo que é importante nós frisarmos aqui, é que Deus não anulou o ser humano, né? Essa inspiração divina, esse sopro divino, não foi que Deus mandou que eles escrevessem fora de seus contextos, fora de suas culturas, fora de, como se eles saíssem da sua cultura, né? Saíssem da sua do entendimento humano que eles tinham das coisas, que eles saíssem da sua dos seus gêneros literários, né, da forma que eles escreviam, que eles receberam tudo pronto da parte de Deus. Não é bem assim. Eles escreveram inspirados pelo Espírito Santo, mas o estilo literário era do próprio autor. Amém? A cultura em que eles estavam cercados, né, a cultura em que eles viviam também influenciou no entendimento de certas coisas e na aplicação daquilo que eles escreveram. Amém? Então, Deus usa o conhecimento que eles têm, a cultura que eles têm e a capacidade que cada um tinha para a produção dos textos sagrados. Amém, meus irmãos? Acho que deu para a gente entender aí de forma bem simplificada, né? Mas a Bíblia tem uma autoria humana e divina. Então, Deus inspirou pelo Espírito usando homens inspirados pelo Espírito Santo, homens santos de Deus, inspirados pelo Espírito Santo. Amém? Então foi o Espírito que inspirou os homens a escreverem os textos sagrados. E Deus não anulou a capacidade humana nesse processo. Pelo contrário, Deus usou e potencializou essas capacidades para que eles pudessem escrever os textos bíblicos. E toda a cultura, todo o conhecimento, todo o aparato que eles tinham nas suas épocas também Deus usou para que eles pudessem escrever os seus textos. Amém? Bom, acho que deu para a gente entender aí. Até uma próxima aula. Se você gostou desse vídeo aí, dessa aula, deixa o seu joinha aí e se inscreva no canal. Amém? Graça e paz. Deus abençoe a todos.